Glória a Deus. Quem aí já foi tocado pelo Senhor nessa noite, diz assim: eu fui. Glória a Deus, e é só o começo. Amém? Tem muito mais. Tudo entregarei. Repete comigo: tudo entregarei. Não combinei com a Ana, mas tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração para esse momento. Talvez essa palavra de início te cause estranheza, mas eu posso dizer para você que quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, eu tinha duas igrejas em mente. A primeira igreja batista em Campo Grande, onde eu havia liderado a juventude, e a primeira igreja batista de Marília. A palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 1, nos versículos 26 a 38, contam para nós algo muito particular, muito precioso. Lucas 1, 26 a 38, você já com certeza leu esse texto, conhece essa história, mas eu gostaria de fazer uma aplicação profética para esse tempo, sobre esta igreja, sobre essa geração. Esse texto narra aquilo que nós chamamos dentro da teologia da anunciação, o anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre a sua gestação do Messias. E nós lemos assim, Lucas 1, 26 a 38, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Amém. Tem alguém que pode estar se perguntando assim: gente, mas já chegou o Natal? A gente lendo o texto do nascimento de Jesus, né? O que esse texto tem a ver com aquilo que nós temos recebido de Deus durante esses dias? O que esse texto tem a ver comigo enquanto geração, enquanto igreja do Senhor Jesus? Quero te contar como que essa reflexão nasceu. Essa reflexão nasceu há um tempo atrás. Eu estava lá na PIB de Campo Grande, que agora eu tenho que sempre lembrar, né, dizer, a igreja que eu fiz parte até pouco tempo, que agora estamos na primeira igreja batista em Maringá, mas eu ainda estava em Campo Grande, e eu fui convidado a participar de um culto de adolescentes, o culto que acontecia às sextas-feiras, e então eles me chamaram para eu ministrar uma palavra, e eu cheguei lá e estava cheio de adolescentes aquela igreja, e eles estavam pulando, eles estavam se derramando, eles estavam chorando, uma cena muito parecida com aquela que nós estávamos vendo aqui. Enquanto eu olhava aqueles jovens, aqueles adolescentes, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e começou a dizer: olha, eu estou gerando algo neles,
algo que é resposta à expectativa de muitos. E eu comecei a sentir um temor muito grande, porque era realmente o Espírito Santo falando comigo, que eu deveria olhar para aqueles jovens e aqueles adolescentes com outros olhos, porque havia algo que estava sendo gerado no reino do Espírito, que eu precisava incentivar, que eu precisava apreciar, que eu precisava profetizar sobre, e foi isso que eu fiz naquela noite, e é isso que eu quero fazer aqui nessa noite. Quero que você entenda uma coisa, esse texto tem a ver com expectativa. Diga comigo, expectativa. Que expectativa é essa? Desde o jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, há uma expectativa de restauração. O primeiro a profetizar sobre essa restauração foi o próprio Deus a Adão e Eva, que disse: do ventre da mulher sairá a semente, que esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Foi a primeira profecia, a primeira palavra de que Deus entraria com providência e traria restauração, que traria cura, que traria perdão de pecados. Isso é simbolizado quando Deus cobre a nudez de Adão e Eva com as vestes da pele de um cordeiro. Desde o Éden existe uma expectativa de como Deus vai sarar o mundo. Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Ao longo da história, Deus foi levantando então pessoas muito importantes. Deus levantou patriarcas, como Abraão, como Moisés, como Noé, e esses homens foram sendo usados por Deus, fazendo parte da grande história da restauração de Deus, e a todos estes homens, era quase que como adicionado um grau a mais de compreensão da revelação profética do que Deus queria fazer. Deus queria restaurar o seu povo, queria restaurar o ser humano caído, que havia pecado e se distanciado dele, e essa expectativa, as pessoas iam colocando em pessoas. Então, quando Israel ainda não era uma monarquia, não tinha rei, eram os juízes que Deus levantava, e as pessoas muitas vezes olhavam para os juízes com uma expectativa messiânica, de que aquela pessoa ia trazer a resposta. Foi assim com Gideão, que foi poderosamente usado por Deus, ao ponto do povo de Israel chegar para Gideão e dizer: reina tu sobre nós, seja o nosso rei. Deus levantou, você é a resposta, porque pela tua mão nós fomos livres dos midianitas, dos nossos inimigos, então você que é a resposta de Deus. A nossa expectativa, graças a Deus, acabou, porque Deus levantou a pessoa que deveria levantar. E Gideão falou: não, Deus não me levantou para isso, e ele rejeitou ser colocado como rei. Deus levantou profetas, e alguns desses profetas eram consultados como quem consulta o próprio Deus, e a presença e a aprovação profética era para algumas pessoas como se a resposta messiânica de Deus. E mais o tempo foi passando, e a resposta não vinha, e a expectativa ia crescendo. Cadê o Messias? Quando Deus levanta o rei Davi, Israel então entra numa temporada de uma graça de Deus muito grande, e Israel tem vitória sobre os seus inimigos. Israel tem o estabelecimento da presença de Deus como um valor, a partir do próprio coração do rei, e alguns diziam então: agora esse é o rei que Deus havia estabelecido para restaurar a Israel, para levar o povo de volta a ele. Mas Davi não era o Messias, apesar de que o Messias viria da raiz de Davi, mas Davi não era o Messias. A expectativa então novamente caiu por terra. Reis se levantaram e as pessoas diziam: é agora. Não era. Profetas se levantaram, a mesma coisa. Isso foi acontecendo depois de Davi e do reino do seu filho Salomão. O reino se divide em reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. E a necessidade de reparação, a necessidade de avivamento, a necessidade de um retorno a Deus ficava cada vez mais gritante. O povo se perdia cada vez mais nas suas idolatrias e esperava ardentemente que Deus enviasse o Messias. Isso se acelera quando eles vão para o exílio.
Isaías profetiza muito sobre esse período. Nós temos as profecias do servo sofredor lá em Isaías falando da chegada do Messias. Mas cadê o Messias, gente? Cadê esse cara? Pouco antes desse momento que nós lemos aqui, naquele período de 400 anos de silêncio, que nós chamamos de período interbíblico, levantou-se um homem chamado Judas Macabeu. Naquele momento, Israel estava sob o domínio de um homem muito mau, terrível, que havia profanado o templo, chamado Antíoco Epifânio. Ele havia sacrificado uma porca, um animal mais impuro para os judeus possível. Ele sacrificou uma porca no altar do Senhor no templo. Ele profanou o templo e as pessoas diziam: se o Messias não vier agora, a gente está perdido. Não tem como piorar. Senhor, o Messias. De repente, Judas Macabeu se levanta como um líder de uma revolução e estabelece uma dinastia que ocupou novamente o trono do povo de Israel. E as pessoas olhavam para aquela revolução dos Macabeus e falavam assim: é isso, é agora que Deus vai restaurar o povo. Mas pouco tempo se passou e os Macabeus cederam também à corrupção espiritual. Cadê o Messias? Onde está a salvação? Onde está a resposta das nossas orações? De repente, na cidade de Nazaré da Galileia, um anjo então aparece para uma adolescente. Uma adolescente, seus 16 anos, talvez 15 ou 17, mas nessa faixa etária, uma jovem moça temente a Deus. E ele começa a anunciar palavras que jamais tinham sido ouvidas na face da terra. Finalmente, havia chegado o momento do Messias nascer. E o que chama a minha atenção, meus irmãos, foi a maneira como Deus fez para trazer a resposta para essa expectativa tão ardente e tão longa que havia sobre o povo de Israel e sobre toda a humanidade. Ele usou o ventre de uma adolescente. Quando eu estava vendo aqueles adolescentes, e aqui também vendo esses adolescentes louvando, o Senhor trouxe a imagem de Maria à minha mente, porque foi através de uma adolescente que o Senhor estabeleceu a resposta para a profecia de Gênesis. Não foram reis que se levantaram nos palácios, não foram os profetas, não foram os sábios, não foram os estudiosos. Deus escolheu trazer esperança para o povo através de uma adolescente. Você consegue entender como isso é poderoso, como isso é, às vezes, até confuso para a maneira como a gente pensa, porque nós olhamos, às vezes, para as novas gerações, os jovens e os adolescentes, como projetos de grandes homens ou mulheres de Deus, pessoas que Deus poderá usar lá na frente, pessoas que farão proezas em nome do Senhor, e em nome de Jesus com certeza farão. Mas quando um anjo chega para uma adolescente e fala: eu estou começando a fazer algo em você, ele muda a nossa compreensão, porque nós agora precisamos olhar para os nossos jovens e para os nossos adolescentes e entender que o Espírito Santo está gerando no seu ventre espiritual a resposta da expectativa dessa igreja. Há quanto tempo nós temos orado por um avivamento na nossa nação? Há quanto tempo nós temos chorado lágrimas? Há quanto tempo nós temos clamado que o Espírito Santo varra a nossa nação de uma maneira poderosa? Há muito tempo nós temos essa expectativa. Assim como Simeão, se você ler esse texto de Lucas 1, mais lá na frente, você vai encontrar um homem idoso que ia todos os dias para o templo, com a expectativa de ver a salvação de Israel. E quando Maria chega lá com Jesus no colo, ele fala assim: Deus, o Senhor já pode despedir em paz o seu servo, que eu já vi a salvação de Israel. Há uma geração esperando ver aquilo que Deus fará. E a gente tem que começar a olhar para os nossos jovens, para os adolescentes, para a nova geração, e começar a impulsioná-los, reconhecendo que o Espírito Santo pode estar gerando aqui a resposta das orações que nós temos feito há anos.
E às vezes a gente olha para os músicos, para os pastores, para os grandes ministérios, para as pessoas de poder, nós olhamos para pessoas que podem estar na posição de autoridade, seja na política, seja em qualquer outro lugar, e nós olhamos falando, será ele a resposta? Virá dela a resposta? A libertação para as pessoas? A nova fase da igreja? Será que vai vir por causa desse ministério? E às vezes é uma adolescente que está sentada ali no fundo, que está dizendo, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, tudo entregarei, faz em mim a tua vontade, e o Espírito Santo está gerando algo nela, que vai ser resposta para a minha e para a sua oração. Irmãos, como nós temos falhado com as novas gerações, tratando-os como projetos, e não como homens e mulheres de Deus, usados neste tempo agora, totalmente necessários para a saúde da igreja, e para o futuro da igreja. Lá no fundo nós estávamos conversando, e o pastor Domingos estava falando sobre como em muitos lugares, avivamentos pararam, não progrediram, porque não houve discipulado intencional na história, não houve esse abraçar das novas gerações, não houve esse reconhecimento de que no seu ventre, garoto ou garota, no seu interior, no seu coração, pode estar nascendo uma canção que jamais foi ouvida, no seu coração pode estar nascendo um ministério que essa terra jamais viu, algo que nós estamos esperando, algo que pessoas mais velhas, como um Simeão, como os senhores e senhoras, já avançados de idade, estão falando, Senhor, não me deixa passar dessa vida, sem ver o que o Senhor vai derramar na próxima geração. A esperança estava no ventre daquela adolescente. Agora eu te pergunto, você já pensou, o que Maria fez depois de receber essa incumbência, essa palavra do anjo Gabriel? Eu fico imaginando como ela deve ter saído do quarto, né, assim, não tinha maçaneta na porta naquela época, mas eu fiz uma maçaneta imaginária, e ela sai andando pela rua, falando, o que acabou de acontecer? Para todo mundo que estava olhando aquela jovem, ela era só uma adolescente, nada tinha mudado, você consegue entender? Ela estava completamente normal, a vista natural, carnal, natural, nada havia mudado, ela era apenas mais uma adolescente andando pelas ruas de Nazaré, mas havia algo acontecendo no oculto, no secreto, no coração dela, que traria resposta e salvação para toda a humanidade. E quando Deus falou isso ao meu coração, eu fiquei, quantas jovens e quantos jovens eu estou vendo passarem aqui à minha frente, e para mim, não passam de meros jovens e adolescentes, mas existem avivamentos andando no nosso meio, existem profetas, pastoras, pastores, pessoas que vão fluir nos dons, com milagres e maravilhas, e eles estão passando à minha frente. Eu preciso ser o primeiro a dizer, eu acredito no que Deus está gerando dentro de você, ninguém mais vê, mas eu vejo. Ninguém está percebendo, mas o Senhor já me falou, e eu acredito no que Ele colocou em você, eu acredito no depósito espiritual, que o Espírito fez na sua alma, eu acredito em você, eu acredito nessa geração, eu acredito que nós precisamos pedir perdão para as novas gerações, por considerá-los muitas vezes imaturos demais, ou que eles ainda precisam comer muito arroz e feijão, e às vezes a gente não dá um lugar à mesa, e com isso a gente perde muitas Marias, muitos Samuéis, muitos Davis, adolescentes e jovens que ouviam a Deus melhor do que os sacerdotes. Jovens e adolescentes que estão sendo ungidos pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo em que reis estão perdendo a sua porção, como foi o caso de Saul. Não foi a primeira vez que Deus levantou uma adolescente para fazer dela um veículo de avivamento, de cura, de restauração. É claro que Maria e Jesus são incomparáveis, mas eu não estou falando apenas das novas gerações. O texto diz, e o anjo Gabriel é enfático em falar para Maria, a sua parenta, sua prima mais velha, era estéril,
já idosa, e ela também está grávida, porque para Deus nada é impossível. Eu gero onde eu quiser. Amém? E quando Maria se encontra com Isabel, 2 milagres, 2 gestações miraculosas. Esse é o encontro das gerações. É o encontro de João Batista com Jesus, onde João Batista fica cheio do Espírito Santo ainda no ventre, ele se mexe, Isabel fala, o bebê se mexeu, se moveu, pulou de alegria no meu ventre. Não é a primeira vez. Jesus já havia levantado Samuel, quando o sacerdote Eli estava já num período de ser disciplinado e julgado por Deus. A gente sempre conta a história de Samuel ouvindo Jesus, ouvindo a voz de Deus ao dormir, não é verdade? Aí ele vai até Eli, o senhor me chamou? Não te chamei, vai dormir. Aí ele fica indo e voltando, né? Eu contei para minha filha, para Clara, essa história um dia, e ela ficou me olhando, ela falou assim, papai, eu queria ouvir a Deus, eu queria ouvir a voz de Jesus, como é que faz? Aí eu, filha, você quer ouvir a voz de Jesus? Vamos orar e vamos pedir, ele vai falar com você, ele tem paixão por falar com a gente. Mas como é que é a voz dele? Como é que eu vou saber, filha? Deus fala com cada um de nós de um jeito diferente, mas você vai saber, porque quando Jesus fala com a gente é transformado. Uma coisa muito poderosa acontece na nossa vida. E a gente orou e permanecemos nessa expectativa. Deus fala comigo por várias noites. E aí um tempo eu saí para ministrar, pregar numa outra cidade. E aí eu liguei para a Carol, quando eu estava voltando, a Carol falou assim, amor, eu sei que você vai chegar tarde, mas a Clara disse que não vai dormir enquanto ela não falar com você. Ela está muito triste, alguma coisa aconteceu, que ela ficou assim, ela não está falando comigo, ela se trancou no quarto, gente, tem 6 anos de idade, se trancou no quarto, disse que só vai falar com você. Falei, tá bom, estou chegando, cheguei 11 horas da noite, ela estava lá, esperada, sentada na minha cama. Falei, filha, o que aconteceu? Ela começou a chorar. Falou, papai, você tinha falado para mim que não era para eu assistir um vídeo tal, mas você não estava, a mamãe estava cuidando da Ana, e eu peguei o telefone, e eu cliquei justo no vídeo que você tinha falado para eu não assistir, e lá na escola, eu desobedeci, e a professora brigou comigo, e eu me lembrei que você tinha falado que não era para eu fazer aquilo, e hoje eu fiz muita coisa que eu não devia ter feito. E ela chorava. E eu falava, filha, por que você está me contando isso? Por que você está me falando isso? Ela falou assim, porque eu sinto que tem um escuro no meu coração, assim, uma coisa preta que eu quero tirar, uma sombra, e eu preciso contar, eu preciso falar, eu estou errado, eu preciso pedir perdão, e eu queria falar com você. Aí eu comecei a chorar, eu falei assim, filha, você se lembra que a gente estava orando semana passada, e você estava pedindo para Jesus, fala comigo, o Espírito Santo falou com você, filha. Ela, como assim? Eu falei, filha, o diabo não falaria para você confessar os seus pecados. A sua carne, você mesma, sabe que talvez você iria ser corrigida, disciplinada se você contasse. Então o natural era que você não contasse. O único que podia fazer, entrar lá no seu coração e fazer você e confessar os seus pecados é o Espírito Santo, filha. Aquilo que você sentiu no seu coração era o Espírito Santo falando com você. Aí ela, o pranto virou riso. Aí ela, papai, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar, e nós celebramos ali, uma criança de 6 anos, sendo convencida de pecado, querendo ser santa, querendo ser purificada. Alguma outra pessoa poderia olhar para aquela criança e falar assim, é uma criança emborrada, é uma criança que está fechada no quarto, está fazendo birra. Mas era uma criança que estava ouvindo o Espírito Santo falar e precisava se confessar. Nós precisamos mudar os nossos olhos e olhar para a nova geração e ver aquilo que Deus
Deus está fazendo, e dizer: eu acredito em você, eu acredito em você. Você vai encontrar em mim um patrocinador do seu chamado, você vai encontrar em mim um patrocinador do seu ministério. Eu falei para o pessoal lá na igreja, eu falei: agora quando vocês verem um adolescente andando, vocês pegam R$50, coloca no bolso deles, paga retiro para eles irem, paga encontro. A gente tem que investir nessa nova geração, porque eles estão carregando algo que vai abençoar a nossa nação, algo que vai transformar essa cidade. Quando eu tenho o privilégio de participar, como estou participando aqui, de um congresso de juventude, eu me lembro dessa palavra e eu estremeço por dentro, porque eu sei que dentro de pouco tempo, eu estarei aqui sentado, e vocês estarão aqui ministrando, e vocês estarão liberando aquilo que o Espírito Santo depositou em vocês. A esperança está aqui, a resposta está aqui já. Deus não falha, Deus não tarda. Às vezes Deus usa métodos, pessoas, mecanismos diferentes do que a gente está acostumado, mas não seria novo Deus levantar um adolescente nessa igreja para ser um referencial de avivamento. Não seria nada novo. Quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, tu porém, seja padrão para os fiéis, para todos os crentes. A palavra padrão, ela tem a mesma conotação de carimbo, é tipo assim, a validação. Paulo fala que Timóteo deveria ser padrão para os crentes, não para os crentes da sua idade, porque Timóteo era mais novo. Ele tinha que ser padrão para todos os crentes, para aqueles que eram mais velhos, para aqueles que não eram da sua geração. Eu estou falando aqui que a igreja precisa reconhecer aquilo que Deus depositou nos adolescentes, na nova geração. Precisamos abraçar e precisamos impulsionar a nova geração. Precisamos dizer para a nova geração que nós enxergamos cada um de vocês como um homem e mulher de Deus essenciais para essa igreja. Nós precisamos dizer que vamos sim investir tempo, oração, recursos para que vocês se tornem os avivalistas da próxima geração. Não é sobre o que vocês fazem, é sobre aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de cada um de vocês. Esse é o nosso dever. Mas a nova geração também precisa se comprometer a ser diferente. E aí eu estou falando de você. Davi não era um adolescente comum. Ele amava a presença de Deus, ele tinha prazer na presença de Deus. Havia milhares de adolescentes naquela época em Israel, lá em Belém, mas Davi foi aquele segundo coração de Deus que o profeta Samuel reconheceu. Davi foi aquele que disse assim: como posso eu habitar numa casa boa, num palácio confortável, e a arca do meu Deus ficar perambulando de casa em casa? Eu tenho prazer em levantar um altar para o Senhor. Davi não era comum. Então o que eu estou liberando aqui, o que eu estou dizendo é sobre a nova geração, mas você que é da nova geração precisa se comprometer a dizer: tudo entregarei. Como Maria disse: eu não sei como, mas cumpra em mim conforme a vontade do Senhor. Samuel não era um adolescente comum, ele estava no serviço de Deus constantemente. Ele abandonara a possibilidade de ser qualquer outra coisa, para viver em consagração a Deus. Maria não era uma adolescente comum. Por que ela não era uma adolescente comum? Não é porque o anjo diz: você achou graça diante de Deus por causa de um mérito dela. A gente vê que Maria não era uma adolescente comum, quando ela canta ao Senhor, o Magnificar, o cântico de Maria. Quando nós lemos o cântico de Maria, nós vemos: essa menina conhece a Deus. Essa adolescente não é uma adolescente que ora assim: Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, amém, pela comida e obrigado pelo YouTube, em nome de Jesus, amém. Eu não estou falando da sua timidez não, tá, querida, amada. Eu estou falando que às vezes a gente escuta algumas pessoas orando, e a gente fala: essa não é a primeira oração dessa pessoa, essa pessoa sabe com quem ela está falando. Quando
Quando Maria começa a cantar, ela diz: a minha alma... Desculpa, eu sou pai de menina. Eu estou imaginando a Clara, uma adolescente dizendo: a minha alma exalta ao Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois Ele observou a sua serva, e de agora em diante todas as gerações me considerarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Ele demonstra misericórdia aos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. E ela continua orando, fazendo citação de Deuteronômio, de Salmos e de Isaías. Como uma adolescente que mal podia participar da leitura do rolo das Escrituras na sinagoga de Nazaré, conhecia tanto sobre Deus. Eu imagino que enquanto as outras meninas de Nazaré estavam fazendo qualquer outra coisa, perambulando pela cidade, no Shabá, tinha uma menina que ficava com o ouvido na porta, porque não podia entrar. E ficava ali: oh Deus, o Senhor exalta os humildes, louvado seja teu nome. Uma menina que amava a Deus, conhecia Deus, a ponto de confiar inteiramente que o seu futuro estava sendo transformado, mudado, sem que Deus pedisse permissão dela. Mas ela estava dizendo: Deus, pode fazer, eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu confio em Ti, faz em mim conforme o Teu querer. O que será que Maria esperava da vida dela, gente? Ela estava noiva para casar. Ela achou assim: poxa, tem um cara que vai casar comigo, aí a gente vai se casar, provavelmente a gente vai morar aqui, né, em Nazaré, perto dos meus pais, né, porque a família de Maria era de Nazaré. A gente deve morar perto dos meus pais. Se for morar perto dos pais dele, a gente vai para Belém. Mas eu acho que vai ser assim: a gente vai ter uma casa, a gente vai ter filhos, vai ser uma vida comum. Talvez era essa a vida que Maria esperava que fosse. De repente Deus, sem pedir licença, sem pedir permissão, muda tudo e dá a ela uma história honrosa, linda, mas muito difícil. E não esconde dela a dificuldade desse ministério, não, porque logo que ela estava no templo, foi apresentar Jesus. Ela apresenta Simeão, faz o seu cântico, o cântico de Simeão, e logo em seguida ele diz: moça, você vai sofrer muito, uma espada vai atravessar o seu coração. Que palavra para dar para uma mãe com um bebê recém-nascido, né? Quanta sensibilidade. A vida dela seria uma vida difícil. Ela choraria muitas lágrimas, mas mesmo assim, ela disse: Senhor, faz em mim conforme a tua vontade. Deixa eu te perguntar, você que é da nova geração, jovem, adolescente, você está pronto para Deus pegar a sua história e virar ela de cima para baixo, do avesso, de dentro para fora? Você está pronto para pegar todo o seu projeto de vida, que você já tem ele todo delineadinho: esse ano eu faço isso, depois eu estudo, aqui eu caso, aqui eu passo no concurso, aqui eu compro casa. Você está pronto para vir aqui à frente e dizer: Senhor, faz em mim conforme a tua vontade, me levanta nessa geração para cumprir os teus desejos e não os meus? Você está disposto? Eu pergunto: onde está essa geração que vai dizer: Pai, cumpre em mim o teu querer, faz de novo, Senhor, através de mim, está aqui a minha vida, a minha história, o meu futuro, tudo à tua disposição, Senhor. Porque nós queremos ver vocês, nós queremos investir em vocês, nós queremos profetizar, colocar a mão sobre a cabeça de vocês, nós queremos deixar legados para vocês, nós queremos transicionar a nossa liderança para vocês, nós queremos empossar vocês e ver vocês assumindo cada vez mais responsabilidade no reino de Deus. Mas nós precisamos saber onde é que estão os diferentes dessa nova geração. Onde é que estão aqueles que amam a oração da madrugada? Onde é que estão aqueles que amam o jejum? Onde é que estão aqueles que não podem sequer ouvir o nome de Jesus, que já caem lágrimas? Onde estão os apaixonados? Onde estão os entregues? Onde estão as Marias, os Samuéis e os Davis? Nós estamos aqui dizendo: nós acreditamos em vocês.
Nós sabemos que Deus vai cumprir os seus propósitos. Eu acredito que todas as orações do pastor Domingos sobre esse lugar e sobre o avivamento na cidade de Marília, no Brasil, não são e nunca foram em vão. Todas têm sido recolhidas pelo Senhor. E essa expectativa que há no nosso coração de ver isso acontecer pode estar sendo gerado na Deep Conference, pode estar sendo gerado ali no pequeno grupo, ali na célula, no discipulado. Eu creio nisso. Quantos aqui creem nisso? Aleluia. Para finalizar, eu quero dizer, olha, não sejam iguais todos aí fora, não sejam comuns, sejam padrão para todos os fiéis. Jesus não foi um adolescente comum. Com 12 anos ele disse: eu tenho prazer em estar na casa do meu pai, é o meu lugar, estar aqui. Enquanto muitos pais acham que, meu filho vai demais à igreja, não sai da igreja, Jesus está dizendo: eu tenho prazer em estar na casa do meu pai, com 12 anos. Não sejam iguais todos aí fora, comprometam-se hoje a serem diferentes. Comprometam-se hoje a serem diferentes, não sejam mais um no meio da multidão. Decidam hoje quem vocês serão, e nós como igreja os apoiaremos em tudo. Em 1632 nasceu um menino prematuro, com poucas chances de sobreviver. Com muita luta, sobreviveu. Cresceu uma criança com muitos problemas de saúde, muitas debilidades. E ficou órfão muito cedo, porque o pai morreu, ele só tinha a mãe. E a mãe então criou aquela criança, aquele menino. Até que apareceu um pretendente para se casar com ela. E esse pretendente disse uma coisa muito curiosa. Ele disse: eu caso com você, mas só se você deixar esse filho para trás. Você vem, a criança não. E a mãe, muito pobre, sem muita perspectiva, aceitou a proposta. Deixou o filho com a mãe dela, com a avó, do garoto, e se mudou para se casar com aquele homem que era, pasme, um sacerdote. Um sacerdote. Aquele jovem cresceu com muita dor, com muita rejeição, com muitos problemas de identidade, porque a mãe o havia abandonado por causa daquele sacerdote que deveria ser um homem de Deus. Na sua biografia conta-se que ele ia até a cidade vizinha, onde a mãe morava, se sentava numa colina e ficava olhando a igreja, a paróquia daquele sacerdote, e ficava imaginando, como seria legal se tivesse um incêndio ali, para ver aquela igreja queimar. Tamanha era a dor e a rejeição daquele garoto. Passaram-se alguns anos, aquele garoto entrou na escola, ia muito mal, tinha muitos problemas de aprendizado, até o ponto da escola mandar ele para casa e dizer assim: não tem condição, ele não aprende, esse garoto não vai dar em nada, nada. Mas um homem que era professor na escola olhou para aquele garoto de uma forma diferente, falou: vou investir nesse menino, e se ofereceu para ser tutor, para ser professor particular e ajudá-lo na escola. O nome desse homem era John Houston, esse tutor. Abraçou aquele garoto como se fosse um pai. E então, aquele garoto começou a melhorar na escola, começou a melhorar, começou a tirar notas altíssimas, e ganhou uma bolsa para estudar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Passou um pouco mais de tempo, esse garoto se destacou em Cambridge, e se tornou conhecido não só em Cambridge, mas em toda a Inglaterra, e todo o mundo. O nome dele é Isaac Newton. O homem mais inteligente que já existiu na terra, cristão. Ele era o jovem que não ia dar em nada. Mas havia um John Houston,
falou assim: eu vou investir na vida desse menino. E o que se lê hoje no túmulo do Sir Isaac Newton, lá na abadia de Westminster, ele está lá. O que se lê no túmulo dele é a mente mais próxima do divino. Que mudança, né? Do garoto que não vai dar em nada, para a mente mais próxima do divino. Por causa de um homem, John Houston, que disse: eu escolho acreditar na próxima geração, eu vou investir a minha vida, eu vou acreditar naquilo que Deus pode fazer na vida desse jovem. Meus queridos, minhas queridas, seja qual for a sua idade, seja qual for o momento da sua vida, você desempenha uma parte nessa história. Há uma expectativa ainda hoje do que Deus vai fazer em 2023. Eu quero dizer para cada um de vocês, jovens e adolescentes, vocês fazem parte da resposta. Nós acreditamos em vocês, nós queremos orar por vocês, queremos impor as mãos sobre vocês, mas é hora de vocês se levantarem, é hora de vocês sinalizarem e dizerem: sou eu, Senhor está falando comigo, eu quero ser esse que entrega toda a sua vida para o Senhor e diz: faz o que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser, me leva para o campo missionário, me leva para as ruas, faz de mim um evangelista, faz de mim um profeta, faz de mim um pregador, faz de mim o que o Senhor quiser, mas eis-me aqui.